Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje sobre o nosso jogo na Libertadores, Central Córdoba 1, Flamengo 1. Acho que como todo mundo viu, foi um jogo decepcionante do Flamengo em alguns aspectos, né? Aspecto técnico, aspecto tático, aspecto que para mim é o pior de tudo, de vontade. Os jogadores, acho que eles não entenderam a importância do jogo, a importância que é disputar a Libertadores. Eles entraram como se fosse um jogo do Campeonato Carioca. Falando do jogo propriamente dito, antes de entrar em outros pontos, o Flamengo consegue fazer 1-0 a única jogada que os jogadores do Flamengo conseguiram acertar 3 passes seguidos. É uma jogada que o Flamengo, inclusive, já fez um gol parecidíssimo, o mesmo Arrascaeta contra o Corinthians, quando o Flamengo conseguia jogar um futebol bom. Dessa vez, o mesmo Arrascaeta faz o gol na jogada parecida, um passe rasteiro, distante, o Gerson escora, faz o pivôzinho, o Arrascaeta se movimenta se movimenta, recebe a bola com liberdade, dá um tapa para a área e finaliza muito bem de esquerda, Flamengo 1-0. Esse gol deu a falsa impressão de que o Flamengo ganharia o jogo até com certa tranquilidade. Diferentemente dos comentaristas da TV Globo, do Júnior e do Roger Flores, eu não achei que, segundo eles, o Flamengo dominou o jogo nos primeiros 20, 25 minutos. Eu achei que o Flamengo jogou melhor, mas não dominou. Na minha opinião, o Flamengo não dominou o Central Córdoba em momento nenhum. Vou fazer um parênteses para falar quem é o Central Córdoba. O Central Córdoba, hoje, eu estou gravando hoje na quinta-feira, 24 horas mais ou menos depois do jogo, o Central Córdoba hoje é o 18º colocado do Campeonato Argentino. O Central Córdoba, o único título da história do Central Córdoba é a Copa da Argentina, que credenciou eles a participarem da Libertadores desse ano. Então, assim, isso mostra a diferença de time. Mesmo assim, o Flamengo perde no Maracanã e empata. Então, de 6 pontos possíveis contra o 18º colocado do Campeonato Argentino, o Flamengo consegue 1 ponto. Voltando para o jogo, o Flamengo faz 1-0, como eu disse, na minha opinião, não dominou em momento nenhum o jogo. Entrando no aspecto tático, o Flamengo, antes do jogo contra o Cruzeiro e antes da vergonhosa apresentação de ontem, o Flamengo, quando jogava bem, conseguia marcar o adversário pressão, conseguia marcar a saída de bola do adversário encaixado, o adversário tinha dificuldade de sair jogando. A nossa linha defensiva joga adiantada, justamente para encurralar o adversário. Isso aí tá ótimo, ok. Nos últimos 2 jogos, contra Cruzeiro e Central Córdoba, o Flamengo não conseguiu encaixar essa marcação-pressão. Então, especificamente no jogo contra o Central Córdoba, o que aconteceu? Gerson, Pedro, Arrascaeta e Bruno Henrique não conseguiram essa primeira marcação com eficácia. O time do Central Córdoba, como todo mundo sabia e como se mostrou, assim como no Maracanã, eles fizeram lá na casa deles. Como é que é o jogo do Central Córdoba? Bola longa. O zagueiro, no caso de ontem, os 2 zagueiros ou o primeiro volante deles recuava para fazer essa ligação direta, buscando as costas dos laterais, principalmente do Wesley. Ok? Acho que isso aí todo mundo percebeu durante o jogo. A partir do momento que a nossa primeira linha de marcação não consegue efetuar bem essa marcação e
Aí que está para mim um grande erro tático. A nossa linha defensiva lá em cima tinha 20, 30 metros para o Wesley e para o Ayrton Lucas apostar em corrida com os pontas do Central Córdoba. Isso aconteceu várias vezes. Muitas vezes não deu em nada a jogada deles. Mas a única forma de jogar que eles tinham era essa. A partir do momento que o Flamengo não consegue marcar com eficácia a saída de bola do Central Córdoba, o que o Felipe Luiz poderia ter feito? Manda o time marcar de intermediária a intermediária. Ao invés de Gerson, Pedro, Arrascaeta, Bruno Henrique ficarem correndo igual retardados, que eles ficaram ontem, totalmente perdidos, manda recuar, marca de intermediária ofensiva até intermediária defensiva. Não é retrancar e não é botar o time nosso dentro da nossa área, não. É marcar o meio de campo ali. Acho que todo mundo consegue visualizar o que eu estou falando. Com isso, o Central Córdoba não teria a sua jogada, não teria espaço para fazer lançamento nas costas da zaga, principalmente nas costas dos dois laterais. Eles não têm um jogador no meio de campo criativo, eles não são um time de toque de bola para envolver o adversário. Consequentemente, eles não iam saber o que fazer com a bola e iriam tentar esse lançamento longo, a gente iria recuperar a bola com muito mais facilidade. A partir do momento que a gente recupera a bola, teria espaço também para a gente correr com ela. Tinha o Bruno Henrique, que é veloz ou foi veloz algum dia. Tinha os dois laterais que são velozes, então eu acho que faltou para o Felipe Luiz observar isso e mudar a nossa tática de marcação. Marca mais compacto, de intermediária a intermediária, o Central Córdoba não ia saber o que fazer com a bola, ia tentar o lançamento longo, a gente ia recuperar com muito mais facilidade essa bola e ia ter espaço para jogar. Mas isso não foi feito. Então o que aconteceu? O Flamengo ficou fazendo tudo que o adversário queria, deixando 20, 30 metros nas costas da defesa e apostar na corrida. Mas mesmo assim, o Flamengo termina o primeiro tempo ganhando de 1-0. Aquela mesma história. A gente sempre acredita que o time vai melhorar no intervalo, como já aconteceu algumas vezes e tudo mais. Porém, não melhora. O Felipe Luiz tira o Pedro, entendi na hora que o Pedro saiu, e entendi a justificativa do Felipe Luiz. O jogo estava muito intenso, o Pedro estava 7 meses parado, não aguentou o ritmo, perfeito, concordo. Agora, não concordo a entrada do Juninho. O Juninho já se mostrou que é incapaz, eu já falei, quem me acompanha, toda vez que o Juninho joga, sabe qual é o meu pensamento. Eu não vou me repetir, só vou falar que o Juninho não é jogador de futebol. É uma vergonha o Juninho usar a camisa do Flamengo. Com a entrada do Juninho, pelo menos nos 10 minutos iniciais do segundo tempo, ele conseguiu correr para marcar a saída de bola do adversário. Inclusive, ele consegue recuperar uma bola, passa pelo goleiro e se joga no chão. Assim, até agora, agora são 9h23, tem quase 24 horas que começou o jogo, né? Depois do jogo. Eu estou até agora sem entender por que ele não continuou em pé. Porque ele é horroroso, ridículo. Mas então, não entendi e não concordo com o Juninho estar no Flamengo. E não consigo entender ele jogar ainda. Eu não consigo entender ele fazer parte do Flamengo. Muito menos ele entrar em campo. É um jogador que não te entrega nada. Nada. Poderia ter colocado outro jogador. Poderia ter botado o Luiz Araújo e botado o Bruno Henrique de centroavante, como cansou de botar o Bruno Henrique de centroavante. O Luiz Araújo, tecnicamente, é bem melhor do que o Juninho. Eu sou melhor do que o Juninho.
Então achei outro erro grave do Felipe Luiz, a entrada do Juninho, que é -1 em campo. Lógico, essa marcação do Juninho, ninguém consegue correr para lá e para cá o tempo todo. Com 10, 15 minutos do segundo tempo, voltou para o que aconteceu no primeiro tempo. O Flamengo não consegue marcar a saída de bola, linha defensiva alta, bola longa nas costas, bola longa nas costas. Até que o Central Córdoba, merecidamente, o 18º colocado do Campeonato Argentino, consegue fazer um gol de cabeça na gente. E assim ficou o jogo. O gol do Central Córdoba, quem estava marcando o atacante, quem entrou no segundo tempo e fez o gol, é o Ayrton Lucas. Eu não sei quantas vezes, mas sei que foram várias vezes, que o Flamengo toma gol assim, cruzamento, o Ayrton Lucas nunca consegue se antecipar ao seu marcador, nunca. É uma desatenção terrível. Então o Central Córdoba empata, jogando dentro de casa. O empate para eles era um ótimo resultado. Eles ficam com aquela empolgação do time que está jogando em casa e consegue criar alguma chance. O Flamengo mais se segura do que tem chances de fazer gol. Então essa é a minha análise do jogo tática, assim. Em relação aos jogadores do Flamengo, uma profunda tristeza perceber de que eles entraram no jogo até então mais importante do ano. Para mim esse jogo de ontem era mais importante do que a final do Carioca e a final da Supercopa do Brasil contra o Botafogo, sabe? Assim, a gente que é torcedor já acorda na expectativa do jogo, conversa sobre o jogo no serviço, vai para casa ansioso, esperando para começar o jogo, e se decepciona muito com a total apatia do time, desatenção, sabe? Foi o pior nível técnico desses jogadores, desse elenco do Flamengo. Os caras não acertaram nada, erros bizonhos de passe, assim, erros de passe de 1, 2 metros, os caras erravam. Isso, para mim, é falta de atenção, falta de concentração. Parece que desligou o disjuntor lá de todos os jogadores, os caras ficaram abobalhados. Outra coisa que me incomoda muito, muito, assim como foi o jogo contra o Cruzeiro, o adversário queria ganhar muito mais do que a gente. Isso enquanto flamenguista, eu acho que é muito ruim pra gente. A gente que é flamenguista é raça, Flamengo é raça. A gente cansou de torcer para times infinitamente inferiores tecnicamente do que esse elenco, mas os caras corriam, sabe? Dava raça. É isso que a gente quer, velho. Não dá pro segundo jogo consecutivo o adversário nitidamente ter mais vontade do que a gente. O Flamengo não ganhou nenhuma dividida ontem. O Flamengo, para recuperar uma bola dos jogadores medianos para ruins lá do Central Córdoba, era uma luta. O time ontem, os jogadores ontem, na minha opinião, demonstraram claramente que eles não queriam jogar sem a bola. Jogar com a bola no pé todo mundo quer. Tranquilo, a melhor coisa do futebol é você receber a bola redondinha no seu pé. Agora, voltar para marcar, né? Dividir, intensidade, atenção, aí é diferente, aí tá difícil. Tá difícil. E isso me preocupa muito. Isso aconteceu ano passado. Independentemente do Tite ser fraco, o elenco também tinha jogos que não queria, inexplicavelmente. Quem me segue também sabe, eu sou professor de educação física, hoje fui passar nota para pauta eletrônica. Eu tive que pegar uma planilha no Excel do projeto que teve na escola, olhar a nota do aluno e passar a nota para minha pauta.
Se eu não tiver com atenção, eu erro. Eu troco o nome dos alunos, boto nota errada. Então eu tenho que estar concentrado. É o meu trabalho. O time do Flamengo ontem, jogador de futebol, o trabalho dele é jogar. Jogar futebol. Representar e honrar a camisa que paga o salário dele. Ontem, os erros que o Flamengo cometeu, os jogadores cometeram, é falta de atenção. É entrar para trabalhar desatento, desinteressado, sem saber a importância do jogo. Teve um escanteio para o Central Córdoba, a bola sobrou dentro da pequena área para o Pulgar. O Pulgar domina a bola, dá um passe totalmente displicente. O Rossi faz um milagre, uma defesaça e salva o gol do Flamengo. Com 1 minuto e 24 segundos, o Léo Pereira e o Ailton Lucas erraram um passe de 2 metros. Aos 2 minutos e 30 segundos, na mesma jogada, o De La Cruz errou um passe ridículo também. Com menos de 3 minutos, o time do Flamengo já tinha errado 2 passes assim besta. A única explicação que eu tenho é o que eu estou falando. Desatenção, falta de interesse, não estar concentrado. Jogar por jogar. Aí veio a notícia de que a grama estava mais alta do que se joga no futebol brasileiro. Os jogadores treinaram na véspera nesse campo. Segundo o Marcelo Correge, a grama estava mais alta ainda. Na quarta-feira, no dia do jogo, eles apararam mais um pouco a grama. Ok. Só que esses jogadores, eles jogam futebol desde os 8 anos de idade. Eles fizeram o reconhecimento do gramado na terça. Na quarta-feira, eles aqueceram no campo. Eles ficam meia hora no campo aquecendo. Aí percebeu que a grama estava alta. Se a grama está alta, você tem que dar o passe com mais um pouco de força. Jogadores profissionais do nível deles, com 5, 10 minutos de jogo no máximo, já se adaptou. Mas para esse elenco do Flamengo, tudo é uma dificuldade terrível. O que eles fizeram ontem, sabe, foi um desrespeito com o torcedor do Flamengo. Você empatar ou perder o jogo porque o adversário foi melhor do que você, faz parte. Faz parte. Mas a vergonha que foi contra o Cruzeiro e a vergonha que foi contra o Central Córdoba, aí é triste. A gente, volta a repetir, a gente enquanto flamenguista vê um time sem raça, sem brio, sem vontade, pra gente é horrível, sabe? É decepcionante. E foi isso que esses caras fizeram ontem. Não acertaram nada, todos eles. Vou falar especificamente de um jogador que vem me incomodando há alguns jogos, desde que renovou o contrato, é o Gerson. O Gerson ontem, há muito tempo que eu não falava tão sozinho com a televisão igual eu falei ontem. Era gritante a displicência do Gerson para jogar sem a bola. Ele deixava um buraco bizarro, assim, ele tem que fechar. Quando a gente for ver o jogo do Flamengo, observa, é 4-4-2 para marcar ali quando o adversário consegue vir progredindo. Ele tinha que fechar na mesma linha do Pulgar, do De La Cruz e do Bruno Henrique. Que o Arrascaeta e o Pedro ficavam sobrando ali, marcando os zagueiros quando o adversário vem progredindo. Eu ficava gritando com a televisão que o Gerson estava lá, só tinha 3 no meio de campo. Ficava Bruno Henrique, ok, na linha do Pulgar e na linha do De La Cruz. E o Gerson na frente. Aí o Wesley, coitado, tinha que marcar 2. Isso confunde. Aí o que isso acontece? Isso atrapalha a linha de 4 da defesa, os 2 laterais e os 2 zagueiros. O Wesley não sabia se ele ia marcar o jogador que o Gerson tinha que marcar ou se ele ficava no dele.
Na maioria das vezes ele fez certo, ficou marcando ponta lá. Só que aí a bola vinha pro meia e o Gerson não tava lá. Aí desestrutura a defesa do Flamengo. Sabe? Então assim, o Gerson andando em campo, andando. Não fechou a linha de 4, uma marra, sabe? Aquele torcedor lá no aeroporto ano passado falou: Gerson, você não é o De Bruyne não, mano, vai correr. O Gerson é fundamental pro Flamengo, velho. Ele dá o dinamismo pro jogo. Sabe? O Gerson é responsável de fazer o time fluir, essa transição da defesa pro ataque. Quantas vezes que o Wesley chegou na linha de fundo ontem? Nenhuma vez. Por quê? O Gerson não estava ali. Porque o Gerson recebe a bola, em vez de dominar e dar prosseguimento para a jogada para frente em velocidade, ele domina a bola de costas para o marcador e fica esperando a falta. Aí o cara faz a falta nele, ele cai, mascaradão, abre o braço e como se fosse assim, um gênio do futebol. Aí não produziu nada, parou a jogada, matou a jogada do Flamengo. A função tática, eu já falei isso também mais de uma vez, a função tática do Gerson é fundamental para o Flamengo. Ele tem que jogar ofensivamente ali pela direita, flutuando para o meio. Eu acho bom quando ele flutua para o meio. Inclusive o gol ontem, ele que dá assistência para o Arrascaeta, beleza. Só que ele tem que jogar sem a bola, ele tem que marcar. Então ontem o Flamengo tentava atacar, perdia a bola, ele abaixava a cabeça, lamentava abrindo os braços e voltava de trote. Aí não fechava a linha de 4, ficava um buraco entre onde ele tinha que estar. Aí ele ficava entre o Pedro e o Arrascaeta e entre Pulgar, De La Cruz e Bruno Henrique. Aí ferrava, velho. Aí eu te digo, o Felipe Luiz viu isso? Óbvio que viu. Aí para substituir, tirou o De La Cruz, que também não estava jogando bem, ninguém jogou bem, para botar o Gerson ali. Tira o Gerson, velho. Tira o Gerson, bota o Luiz Araújo. O Luiz Araújo não é nenhum craque, não é nenhum gênio, longe disso. Mas pelo menos consegue recompor. É fundamental que quem jogue pela direita consiga fechar a linha de 4 no meio de campo. Pode observar, quando o Flamengo jogou bem, isso aí foi feito, muito bem feito. Então assim, foi assim um jogo vergonhoso. Outra coisa que eu não entendo, para finalizar, assim, o ponta do Central Córdoba, que eu vou repetir, o Central Córdoba é um time nanico da Argentina, atual 18º colocado. Isso aí me marcou, velho. Eles são o 18º colocado do Campeonato Argentino. Eles têm um ponta, Angulo, que é melhor do que todos os nossos pontas. Ele jogou pra caramba no Maracanã, jogou pra caramba ontem, inclusive deu o cruzamento que foi gol lá do deles. Deu um trabalho danado pro Wesley e pro Ayrton Lucas, que ele joga dos dois lados ainda. É o que eu sempre falo também. Jogador sul-americano. O Flamengo não consegue. O Flamengo tem uma dificuldade terrível para mapear a América do Sul. Entendeu? O Flamengo foi trazer o Juninho do Azerbaijão. Não tem ninguém que joga bem no Azerbaijão. O cara pode ser o artilheiro lá com 200 gols na temporada. Não serve pro Flamengo. Aí o Central Córdoba trouxe o ponta que é melhor do que Bruno Henrique. Bruno Henrique não acerta nada. Bruno Henrique é melhor. Esse Angulo é melhor do que Bruno Henrique, Michael. Mais do que o Cebolinha vem jogando depois da lesão. O Flamengo não acha. O Vasco, que é um time merda atualmente. O Vasco conseguiu achar o Germancano, que arrebentou no Fluminense. O Vasco conseguiu achar agora o Vegete. Quem é melhor? O Juninho ou o Verrete lá do Vasco? O Verrete. Seria um bom reserva pro Pedro, seria.
O Flamengo, sabe, assim, são umas contratações que não dá para entender. Entra diretoria, sai diretoria. Como é que, eu vou repetir, como é que o Flamengo traz um jogador do Azerbaijão? Na minha cabeça não entra. Então, assim, infelizmente a gente vai vendo alguns erros que se repetem no Flamengo. Em termos de classificação, ainda tem chance. A nossa vantagem é que faz os 2 jogos no Maracanã e o Central Córdoba faz os 2 jogos fora, né? Agora, a minha preocupação, esse time vai conseguir voltar a jogar bem? Esse time, no Maracanã, consegue jogar bem contra a LDU? Consegue vencer a LDU? O Felipe Luiz vai cobrar o elenco como deve ser cobrado depois da vergonha que foi aquele jogo de ontem? Eu já expliquei no início a minha opinião sobre os erros táticos que teve. Já expliquei. Agora, mais do que qualquer erro do Felipe Luiz, ontem foram jogadores que não acertavam passe de 2 metros. Sim. Aí o treinador, Felipe Luiz, Tite, Paulo Souza, Ancelotti, Jorge Jesus, o treinador não consegue entrar dentro de campo e fazer o jogador acertar passe de 2 metros. A desatenção ontem foi tão grande que eu falei do lance do Pulgar, mas teve o lance do Danilo também. O Danilo sozinho com a bola erra, dá o passe no pé do jogador adversário, 3 metros de distância. Foi o lance que foi o pênalti lá do Léo Pereira, que não foi pênalti mesmo, mas poderia ter sido pênalti. Então o Flamengo poderia ter perdido de 2-1, porque o Danilo, que é um jogador, experiente pra caramba, ótimo jogador, errou um passe de 3 metros simples, sem ninguém marcar ele. Isso é o quê? Desatenção, desinteresse, não sei. A minha dúvida é, o Felipe Luiz vai dar um esporro nesse elenco? Vai cobrar o elenco? Vai fechar a porta do vestiário e cobrar? O Felipe Luiz, acho legal que ele falar que ele tem uma forma de jogar, mas essa forma de jogar os adversários já perceberam como é. Ele vai ficar sempre nesse mesmo esquema? Acho que deve começar com esse esquema que ele joga, marcação-pressão, linha defensiva alta, desde que os jogadores consigam executar. Se os jogadores não conseguirem executar, não tem como contratar mais 22 jogadores. O Felipe Luiz vai ser capaz de perceber que o time não está conseguindo executar o que ele pede e mudar essa forma de marcar, que na minha opinião seria marcar de intermediária a intermediária, compactar o time. O Felipe Luiz vai perceber que o Gerson, pelo que vem jogando, merece ficar no banco, até para ver se acorda. O Felipe Luiz vai perceber que não tem condições do Juninho vestir a camisa do Flamengo mais? Vai perceber? Espero que sim, cara. Espero que sim. Nós fizemos 2 jogos ruins, Cruzeiro e Central Córdoba. O do Central Córdoba, assim, é vergonhoso o que aconteceu. Mas a gente vinha fazendo ótimos jogos no Brasileirão. Mesmo quando não ganhou do Inter e do Vasco, jogamos bem melhor. A gente tinha aquela dificuldade de fazer gol, né? Mas jogou melhor. Ganhou de 4-0 do Corinthians, 6-0 do Juventude. Tava a 6 jogos sem tomar gols. Aí tomou gol do Cruzeiro, 2, tomou 2 ontem. Então, assim, o que me dá esperança é que o time não desaprendeu. Nem o Felipe Luiz desaprendeu. É um momento ruim. O que eu quero ver é se o Felipe Luiz vai ter pulso de reverter essa situação. Botar no banco quem tem que botar no banco, isso aí eu espero que ele faça. Porque para classificar a gente ainda tem chance. Tem que ganhar da LDU, tem que ganhar os 2 jogos. E pronto. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço, até a próxima.